Hoje eu vou trazer aqui para vocês no canal a atualização de Casa de Folha, mas vocês devem estar estranhando porque vai ser só sobre o capítulo 9. Mas tem um motivo, melhor, mais de um motivo, né? Mas o primeiro motivo é porque é o capítulo com mais de 50 páginas, né? Então assim, é muito denso e eu tive que não vou dizer picotar, mas eu tive que avaliar muito o que trazer aqui, porque tinha muita coisa relevante e outras nem tanto, né? Então por isso que vai ficar um vídeo só para o capítulo 9 no quadro Destrinchando Casa de Folhas, tá ok? Então, antes de mais nada, antes de falar um pouco mais sobre esse capítulo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. A primeira parte importante que eu acho que eu preciso ressaltar aqui nesse capítulo 9 é o trecho onde o Johnny narra uma espécie de surto, sabe? A princípio eu achei que era real, mas depois eu entendi, né, que ele estava tendo um surto psicótico, porque ele começa a falar que ele estava atrás do carro dele, mas ele não tinha um carro, né? E depois o carro dele foi atropelado e ele voou e tinha sangue, que não sei o que, e ele se viu em câmera lenta, que não sei o que. Então assim, a princípio, lendo, né, eu achei que ele estava narrando tudo aquilo mesmo, que tudo estava acontecendo. Mas depois eu fiquei assim, gente, mas o leque, o CREA não tá batendo, sabe? A linha narrativa não tá batendo. Aí que eu fui ver, realmente era um surto dele, não era nada disso. Tá. O outro ponto que eu coloquei aqui, que também é do Johnny, é que ele relata uma experiência sexual que ele teve com uma mulher e tal, e que literalmente o termo dedo no cu e gritaria nunca fez tanto sentido. Ele fala que ela deu uma dedada nele, que ele gostou, que não sei o que. É bem detalhado isso no livro, tá? Já adianto pra vocês que é bem detalhado. Tá. Aí essa parte, ainda no começo do capítulo 9, né? Mas é uma parte bastante importante que eu achei. Vou até mostrar aqui pra vocês, que eu botei o fitilho justamente na parte certa. É que há um trecho nesse capítulo que eu achei, sim, mega importante. É que ele tá todo riscado, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ele tá todo riscado primeiro que ele tá escrito em vermelho e tá riscado mesmo, sabe, como se fosse no meio da linha. Deixa eu mostrar antes de continuar a falar, vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu tentar segurar aqui com uma mão. Aqui, ó. Aí tem minha notinha, eu sempre escrevo essas notinhas assim, tá vendo? E nesse trecho, pra ser mais exato, é um trecho que traz um pouco sobre a mitologia, na mitologia grega, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Acho que não coloquei, né, mas acho que mitologia grega mesmo. Que é sobre a mitologia do Minotauro, sabe? Sobre como foi a mitologia do Minotauro, questão do rei, como é que é? Rei Minos, né? É uma teoria até um tanto quanto eu acho que boa, né? Primeiro porque faz analogia à casa, dizendo, né, que a casa é um labirinto, assim como o labirinto do Minotauro. E um ponto aqui importante que eu vou ler aqui, porque senão eu vou confundir. Ó, a teoria sobre o monstro ser um Minotauro é muito boa. Esse monstro que reside, né, nessa casa aqui dos Navinson. Será que... Aí vem a questão do trecho ali, né? Será que o rei Midas teve um filho deficiente e com vergonha aprisionou ele no labirinto e inventou toda a história que a esposa o traiu com um boi? Porque na mitologia, né? Basicamente isso é o conto do Minotauro, é que a mulher do rei Minos traiu ele com um boi, por isso que nasceu o monstro, que não sei o que e tudo mais. Mas, assim,
essa teoria de que talvez tenha sido um filho deficiente e que ele tenha aprisionado e tal, até pela questão que é narrada aqui, por como o... Quem que é? Não lembro agora. Mas alguém derrota o Minotauro, né? Então que o rei fica muito triste com isso, talvez pela perda do seu filho, sabe? Então meio que faz sentido o Lé com Cré. Essa gente inventa cada coisa. E há um trecho também, ainda relacionando aí a casa com o... Melhor, há um trecho que relaciona a casa, a questão de ser um labirinto e tal, com os filmes da Vinson. Porque quem tá ali dentro da casa, dentro do labirinto, não consegue enxergar a situação como um todo, né? E nem a gente que tá assistindo o filme, entre aspas, né, que tá lendo o livro, não consegue entender muito o que está se passando pelas gravações, porque a qualidade da câmera é muito baixa e não consegue captar direito na escuridão, sabe? Então a gente fica no escuro tanto quanto as pessoas que estão dentro da história, sabe? Eu gostei bem dessa parte também, bem interessante. Tá. Essa parte aqui é a parte chata que eu falei, né? Que é a parte onde eles começam a descrever o que não se tem na casa. Melhor, não se tem no labirinto, para ser mais exato. Então, tem um trecho aqui, vários trechos, na verdade, em que é muito descrito, tipo como se fosse uma arquitetura de uma casa, sabe? Pensa que desde a fiação do tipo de fio que deveria ser usado para sei lá, para acender essa ring light, né? Mas não para ring light, mas para uma lâmpada, né? É descrito até o fio, o tipo de fiação, a condução, os eletrodos, tudo com relação a isso. A encanamento, ao tipo de cano, e cano isso, que não sei o que, e junção. É muito detalhado, muito detalhado. Só que o que me pegou, vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, ó. Aqui faz parte também. O que me pegou é que quando eu tava folheando o livro, quando eu comprei o livro, e eu fiquei, gente, que foda é isso daqui. Isso daqui remete muito a uma... Não vou dizer uma... Como é que é? Uma obra, né, de Da Vinci, que é a obra espelhada. Não sei se vocês conhecem, mas é porque Da Vinci escrevia de trás para frente. Ele não escreve do jeito normal, igual a gente escreve, ele escreve de trás para frente. Então, para poder se ler as obras dele, era necessário um espelho, porque a imagem refletida você conseguia ler. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Aqui tem duas, nas duas páginas aqui dá para ver, né? Então, num canto aqui, ó. Deixa eu ver se é no canto de cá. No canto de cá, esse quadrado azul aqui, dá para ler normal. No canto de cá, desse quadrado aqui, parece que tá de trás para frente, né? Ó. Normal, trás para frente, né? E para mim, eu ia precisar do auxílio do espelho para poder entender. Só que não. Na verdade, isso daqui, na página de trás, já tá o texto de forma normal. Então, as próprias páginas são espelhadas. O que não deixa de ser interessante, né? Mas ao mesmo tempo foi um pouco frustrante, porque eu pensei que eu ia ter uma interação ali com o livro muito diferente, mas foi meio meh. Tudo bem, não era pra ser. Vou ficar bem. Mas depois de ver toda essa parte espelhada, porque ela não é o capítulo todo, eu criei algumas teorias que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu tive nessa parte do capítulo 9. Eu coloquei assim: essa parte espelhada, essa parte do texto espelhada descrita assim, né, seria o reflexo da casa do labirinto, porque essas partes espelhadas, na verdade, né, seria o que falta no labirinto, certo? Então, será que isso seria um reflexo da casa ou seria um reflexo das pessoas que moram na casa, né? E eu coloquei esse também, seria como se fosse um labirinto, só que um labirinto de espelhos, por isso que a gente não consegue muito essa profundidade. Por isso que a escuridão parece que se propaga muito por muitos pontos, né? Porque é muito grande e tal.
Eu coloquei aqui. E outra coisa. Se é realmente um labirinto e o labirinto é uma casa de quem? E essa pessoa ainda reside no labirinto? Seria o monstro o proprietário da casa? Então o livro volta a narrar os nossos 3 exploradores, né? O Holloway, o Jed e o Cera, em que eles decidem voltar para a escada para poder subir, né? Lá para casa. Só que eles percebem que na hora de descer foi rapidinho, né? Foi questão de minutos, mas que na hora de subir, por algum motivo, voltou a ser longo. A caminhada voltou a ser longa. Mas eles estão subindo as escadas. E lembrando, há certos patamares na escada que dá para outros corredores, né? Laterais assim. E num desses, eles acabam ouvindo um rosnado, né? Aquele velho rosnado, né? E quem que é? Claro. O Jed e o Cera decidem continuar subindo, mas o Holloway decide investigar mais sobre esse rosnado, né? Lembrando que ele tá com uma arma, então ele se sente mais poderoso, eu acho que eu posso colocar assim, né? Pra poder investigar esse rosnado. Só que aí é que a merda começa a acontecer. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou... Ixi, meu Deus. Porque o Jed e o Cera começam a pensar o seguinte, começam a notar o seguinte. Primeiro que só o Holloway tá com uma arma. Então, o que for essa coisa, se aparecer perto deles, vai atacar eles e vai matar eles. Então, aí eles já começam a ficar desesperados. E eles estão subindo as escadas. E é dito, pelo menos só nessa parte que eu fui entender, é que quando eles estavam descendo, eles foram deixando suprimentos no meio do caminho, como se fosse um caminho de comida, sabe, de João e Maria, né? Migalhas de pães, né, no caso. Né? Só que quando eles estão voltando, essas coisas não estão mais lá. Eles percebem, né? Tem um trecho que o Jed fala que ele percebe que se ele parar de pensar, por exemplo, no casaco que ele não tá... Tudo bem que ele não poderia não estar usando o casaco dele tá pendurado ali e tal. Mas ele fala que se ele deixasse de pensar no casaco, o casaco sumiria. Do nada. O casaco, assim, sumiria do nada, como se ele nunca tivesse descido com o casaco. Né? Eu esqueci de falar esse ponto. E tá, eles pensam, pô, o Holloway ficou pra trás, vamos subir. Então eles estão subindo e eles chegam num ponto em que eles acham alguns desses suprimentos que eles tinham deixado para trás, né? Muito, como é que fala? Dilacerados, estragados, como se alguém tivesse estragado os negócios lá, destruído é a palavra, né? Os negócios lá. Só que aí quando há um cantil de água, né, intacto, que eles já estão há dias lá, né, 8 dias lá embaixo, então é quase que um alívio achar água lá embaixo, ainda lá embaixo, né? Só que aí quando o Cera pega a garrafa de água e vai tomar, ele escuta um barulho de tiro e depois sente sangue escorrendo pelo braço dele. E quem atirou no Cera? O Holloway, claro. Mas aí você deve estar se perguntando, ué, mas o Holloway não ficou lá embaixo? Como é que ele encontrou os caras lá em cima e atirou neles lá em cima? Pois é, tá aí mais um mistério desse labirinto todo confuso, todo doido. Do quê? Só que a única coisa que acontece depois disso é que o Holloway fala que ele escutou alguma coisa, que ele foi atrás dessa coisa e que ele atirou no Cera achando que era esse monstro e começa a surtar e tal, pega a arma e foge de novo. Deixa o cara lá tirado no chão, junto com o amigo, né? Com o Jed, e foge de novo para a escuridão. Então, assim, essa parte é muito confusa, mas ao mesmo tempo também muito louca. Onde é que
Eu tô. E no final, aquela batida, aquele SOS que o Navinson escutou lá na sala, né, da casa dele, era nada mais, nada menos do que o Jed pedindo ajuda, né, batendo lá nas paredes e tal, pedindo ajuda porque eles já estavam lá há mais de 8 dias, sem comida, sem bebida, o melhor amigo dele ferido e tal, e ele já não tinha mais esperança de que iam ser resgatados. Para ele, né, o amigo ia morrer lá de tanto sangrar e ele ia acabar morrendo de fome, né. Então depois aqui o que eu até coloquei, vem uma encheção de linguiça no livro, depois dessa parte, né, encheção de linguiça sem saco, né, que eu coloquei aqui, como é que é? Depois tem uma encheção de linguiça que não agrega em nada, não tem muita parte. Ah, tá. Eu coloquei aqui que tem uma analogia que foi quem que fez? Foi o Zampanó. Que o Zampanó faz a respeito da exploração 4 e de duas explorações de... Como é que fala? Expedições de navios e tal, né? Que assim, é difícil de eu explicar aqui, porque eu não entendi muito bem, mas aparentemente tem algum contexto histórico, não sei. Mas só vou dizer que vale nota, tá? Vale ser ressaltado, mas não vou conseguir destrinchar para vocês porque é muito confuso. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. É tão confuso, mas tão confuso essa parte, que pra vocês terem noção, no final dessas comparações da exploração 4, né, que os rapazes estão fazendo lá embaixo, com esses 2 navios, o Zampanó confessa que matou um cara. Mas aí você fica assim, é real? Não é? Porque ele não dá muito aprofundamento. Nem o Johnny entende direito se é real ou não, sabe? Então assim, né? Deixa eu ver aqui que eu coloquei mais. Ah, tá. Depois disso, né? O livro traz algumas reflexões, algumas anotações, para ser mais exato, de pessoas, citações de pessoas dizendo que as filmagens do Registro Navinson nada mais do que não passa do que de montagens, né? Então aí o livro começa a falar como é que seria uma manipulação de uma imagem, de não sei o que. Por isso que eu te falei, é um capítulo grande, né, mas é bem chato. Tem muitas dessas partes chatas, tem muitas dessas partes chatinhas, quase que eu não saio, né? Então tem manipulação de imagem, né? Mas aí aqui tá uma coisa que eu pontuei que é interessante. Nenhum desses especialistas, e são muitos que são pontuados aqui, consegue explicar como o Navinson fez essa questão essa manipulação física da casa. Porque o vídeo em si não aparenta ter muitos cortes, certo? E eles veem que é o seguinte, pro Navinson fazer um filme daquele jeito, com essa questão física e tal, ele ia precisar desembolsar um valor em dinheiro, né, para poder mexer com computação gráfica, essas coisas, que nem se raspasse assim, tudo que tá no nome dele, a casa botar financiamento, caramba, tudo. Não dá nem metade, dá nem um terço do valor que ele precisaria gastar para poder fazer isso. Então aí eles meio que cala a boca todo mundo, né? Mas é digno de nota. Se liga, fica ligado, hein? Então o livro volta novamente pro Johnny, mas dessa vez um tanto quanto confuso, sabe? Aparentemente o Johnny tá surtando igual o Zampanó. Há um relato aqui no livro de uma mulher que saiu com o Johnny, que fala que a casa dele era escura, toda suja, cheio de papel, cheio de rabisco nas paredes, de umas coisas que ela não entendia muito bem, que ele gritava à noite, que ele gritava de ter urros, né, que ela fala que à noite, desenhos estranhos, né, ela fala que que enquanto ele berrava, ele gritava muito sobre sangue, sangue e mutilação, né, de mutilações e tudo mais. E que no meio da madrugada ela ficou com medo dele e saiu da casa dele e nunca mais quis saber dele.
né? O livro dá um pulinho ali depois de novo pro labirinto, onde aparentemente, tá? Vou colocar assim, porque eu já passei do capítulo 9, então vou só dizer que aparentemente ele termina dizendo, né? Dando a entender que a coisa, vou chamar de coisa, tá? Que a coisa pegou o Jed e o Cera, mas em aberto, não explicou muito bem. E o último parágrafo, né, o último trecho desse capítulo 9 volta novamente para essa garota que saiu com... Ai, gente, pera, desculpa. Volta novamente para essa garota que saiu com o Johnny. Eu esqueci o nome dos personagens, desculpa. Com o Johnny, em que ela diz que no último contato que ela teve com ele, né, nesse último dia e tal, ele estava elogiando os pulsos dela, né, mas que foi que uma semana, mais ou menos isso, uma semana depois, ela ainda não tinha conseguido entrar em contato com ele, né? Então ficou uma coisa assim. Eu fiquei pensando assim, falei, gente, já tem uma semana que ele sumiu, ninguém consegue entrar em contato com ele. Teria ele, né? Mas eu pensei assim, não faz sentido, porque quem mandou todo o documento, todo o registro na Vinson, todos os papéis que o Zampano deixou, com anotações e tudo mais, foi o próprio Johnny. Então, não tem como ele ter ido de arrasta pra cima, né? Peraí que meu olho tá coçando. Não tem como ele ter ido de arrasta pra cima, né? Então, assim, capítulo 9. Como eu disse, por isso que eu precisei fazer um vídeo só pra ele. Ele vem com todas essas informações. Eu sei que ficou muito picado, muito jogado, mas é porque justamente assim, o capítulo 9, ele é assim. Ele é picado, ele é jogado. Uma hora ele vai pro labirinto, outra hora ele vai pra casa, e vai pra especialista, e vai pra não sei o que, sabe? Ele é todo assim, meio que um ping-pong da vida, tá? Então, eu não sei. Melhor, eu sei o que vai acontecer depois disso, porque eu já dei a continuidade, mas eu creio que... Spoiler, creio que no próximo vídeo que eu... Pera aí, gente, meu olho tá coçando. Eu creio que no próximo vídeo que eu postar a atualização para vocês de Casa de Folha, vocês já vão entender melhor o que é essa coisa toda, se é um labirinto, se não é, se o monstro é um minotauro ou não, ou se tem alguma modificação de filmagem do Zampanó ou não, se o Johnny tá vivo ou se ele chegou a se mutilar e passou para o hospital, por isso que ele ficou com isso. Todas essas respostas ficarão respondidas no próximo vídeo, quando eu for trazer a atualização de Casa de Folha para vocês. E eu vou tentar no próximo vídeo trazer um resuminho pelo menos de uns 3 capítulos, tá? Eu acho, 2 eu tenho garantido, não sei se eu vou conseguir pegar 3, tá ok? Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui e vou dizer para vocês, a história tá ficando interessante, viu? A história tá me deixando com várias teorias e creio eu que vocês que estão me acompanhando nessa saga toda de Casa de Folhas também devem estar criando algumas teorias aí, né? Então, eu vou pedir para você, caso você já tenha alguma teoria disso tudo, né? Para deixar aqui nos comentários para mim. Caso você não tá perdido, caiu aqui de paraquedas no canal, eu vou deixar para você, acho que é aqui que fica, não sei se aqui ou aqui, mas algum ponto aqui, a playlist de todos os vídeos, desde o primeiro vídeo que eu postei de Casa de Folhas e tal, em que eu venho destrinchando todos os capítulos para você entender toda a história. Caso você não tenha se lembrado muito bem também, né? Vai estar aí também a playlist para te ajudar. E aqui eu também quero um compromisso com vocês de que eu vou trazer mais atualizações de Casa de Folha, tá ok? Não vou trazer mais atualizações esporádicas, igual eu estava trazendo, não. Precisei dar uma pausazinha aí por conta da maratona, né, de inverno, mas agora vou trazer com maior frequência até eu terminar esse livro, tá ok? Então, eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar.